porque a Nise, ela fez o que ela fez, mas ela também teve ajuda, sobretudo para enfrentar esse machismo dentro daquele hospital, dentro daquela instituição, e implementar o seu tratamento, né? Ser pioneira. Ela precisou de ajuda e ela teve, que é uma figura muito importante, que é a da dona Ivone Lara, considerada um ícone do samba brasileiro, mas que naquela época atuava como enfermeira no Hospital Pedro II e foi o braço direito da Nise na luta antimanicomial e difundiu junto com a Nise a terapia ocupacional. Nós vamos ter um programa para falar só sobre a Ivone Lara. Mas voltando a Nise, em 1952, a Nise, depois de já ter adotado algumas técnicas que eu vou falar com vocês, ela funda o Museu de Imagens do Inconsciente, também no Rio de Janeiro. Como se deu isso? Quando ela foi para esse depósito, ela não tinha ferramenta alguma. Ela não tinha ferramenta de medicina ali, né, para poder trabalhar. Mas ela começou a se reinventar. Como? Ela trazia os pacientes para aquele depósito, que até então era de manutenção e limpeza, e ela começou a observar seus pacientes. O que cada um ali fazia, por quanto tempo faziam, como faziam e por que faziam. Ela começou a perceber que, de repente, eles precisavam de algumas ferramentas para poder estar expressando, já que eles não tinham um diálogo com ela. Ela tentava um diálogo, mas isso não era possível, até pela situação mental, pelo sofrimento psíquico que eles estavam passando. Então, como ela fez isso? Ela teve um feeling, pegou ferramentas de ateliê, tintas, pincéis, telas, papel, lápis, giz, tudo possível de arte. E entregou na mão dessas pessoas, desses pacientes que ela também não gostava que chamavam de pacientes. Para ela eram clientes. E ela entregava na mão desses pacientes. E esses pacientes começaram a ver ali um mecanismo para poder se comunicar com ela. Eles começaram a ver ali ferramentas para poder expressar o seu sofrimento psíquico. Então, uma pessoa, por exemplo, que estava ali no depósito, aparentemente jogado, ficava rabiscando paredes com uma pedra. Então, ela viu naquilo a possibilidade de trocar a pedra por um lápis, um pincel e a parede por uma tela. Então, ali, de repente, ele estava tentando se expressar, era a forma dele de colocar para o mundo aquilo que estava na cabeça dele. Então, ela trouxe essas ferramentas e eles pintaram telas incríveis. Telas, assim, que eles expressaram nos desenhos muito do sofrimento psíquico. Imagens, às vezes abstratas, às vezes com algum sentido, e assim foi indo. Lógico, todas com sentido a serem decifradas pela psiquiatria, psicologia, né, pela psicanálise, por todas as áreas da psicologia. Mas, assim, para nós leigos, assim, né, seriam coisas que a gente no momento não vê sentido, mas no primeiro momento a gente vê arte. Então, ela conseguiu trazer a psicologia, o inconsciente, né, a psiquiatria, as imagens do inconsciente, eles conseguiram colocar no papel através da arte. E aí a Nise viu ali bons resultados. Ela via que quanto mais eles se expressavam, mais telas eles pintavam, parecia que melhores eles iam ficando. Mais calmos, mais coerentes, mais tranquilos, sem a intervenção abrupta e agressiva daqueles outros tratamentos. Aí, com essas imagens, ela pega todas essas imagens e ela faz uma exposição para ela mostrar que dava certo. Através da arte, com simples pintar, aquilo ali era uma terapia. E ela pegava, né, o antes e o depois de um paciente, o paciente ali podendo conviver e andar durante a exposição entre os convidados, sem o risco de agressão, que antes não poderia, mas que depois dessa terapia passou a poder. Tipo, é uma evolução toda de um paciente, na verdade de vários, mas a gente está pegando um como exemplo,
para mostrar isso para a sociedade. E ali, então, ela cria a terapia ocupacional. Foi lindo. E isso vocês vão ver muito, muito estampado, assim, bem detalhado no filme. A Nise também foi pioneira não só na questão de implementar a arte na terapia ocupacional, mas eu falei lá atrás, no comecinho do vídeo para vocês, que ela também foi pioneira em implementar os animais como ferramenta na terapia ocupacional. Como ela fazia isso? Essas mesmas pessoas que ela tratava naquele depósito, que acabou virando um ateliê artístico, ela também fazia com que eles interagissem com os animais. Ficavam alguns animais ali perdidos, né, pelos jardins do Hospital Pedro II. Cachorro, gato, animais abandonados ou de rua que ia ali comer algum resto e tal. Então ela pegou esses bichos e trouxe para perto dos seus pacientes. Deixou que eles tivessem essa interação. E o resultado foi muito positivo. A Nise viu naquilo também mais um potencial de melhora. Além da arte, além de toda a expressão através da arte, as imagens do inconsciente, né? Botar o inconsciente ali expressando para o mundo. Ela também viu na interação com os animais mais uma ferramenta para terapia. Então, além do trabalho artístico, eles também tinham o contato animal. Cuidavam, davam banho, alimentavam. Muitos até dormiam ali, tiravam uma soneca com o próprio bicho antes de serem levados para os seus devidos aposentos. Tudo isso era visto com péssimos olhos na época pelos outros médicos do hospital, porque não era algo que dava, digamos assim, não era algo financeiramente positivo para o hospital e não era algo que eles viam com bons olhos, né? Primeiro, veio de uma mulher. Segundo, ela estava tentando provar o quê? Como aquilo era possível? Qual a base científica? Então, ela sempre foi muito questionada por isso. Então, eles sempre preferiram as abordagens mais agressivas do que essas abordagens novas. Mas ainda assim, ela venceu o machismo, ela venceu o preconceito contra o trabalho dela, contra as ideias dela de inovação. E aí ela conseguiu difundir essa terapia aí para o mundo todo. E tem um acervo muito legal lá no Museu da Imagem do Inconsciente, quem puder visitar, eu acho que deveria sim, porque é uma baita experiência. Eu fui uma vez só e eu quero voltar. É muito, muito legal. Tem imagens que você olha assim, uau, como isso pode estar na cabeça de alguém, o que será que isso significa? É assim, realmente de se impressionar. O reconhecimento da Nise vem também pelas suas obras, coisas que ela escreveu ao longo da sua experiência com essa criação, né, do seu pioneirismo com a terapia. Ela escreve, inclusive, no livro Gatos, A Emoção de Lidar, que foi publicado em 98, ela fala muito sobre isso, sobre o auxílio dos animais aos pacientes, né? Ela fez uma pesquisa de relações emocionais entre pacientes e animais e que ela costumava chamar de coterapia, né? É uma terapia ali apoiando a outra. E ela percebeu nessa possibilidade de tratamento, ela observava a melhora e ela acabou escrevendo isso numa pesquisa. É interessante esse livro, é bem bacana. Gatos, a emoção de lidar, leiam e adotem animais, aproveitem para dar esse gancho, adotem. É terapêutico, mas adotem com responsabilidade. É muito bom. Ter um bicho de estimação é muito bom, mas é estimar mesmo, não é simplesmente pegar um bicho e prender. Então, assim, é bacana. Bom, gente, eu vou encerrar aqui o meu tema de hoje, né, que foi da Nise da Silveira. Nas próximas semanas eu volto com outro ícone pra gente. Eu já posso adiantar que eu vou pegar um ícone político agora, né, ativista, social. Ela é muito, muito cotada, né, por onde ela passa, todo mundo quer saber, quer conhecer, quer ver uma palestra, ela é muito divertida. Vou apresentar para vocês nas próximas semanas.
Muito interessante também a passagem dela pelo mundo, né? A vida e obra dela são muito interessantes de se ver. No mais, fiquem em casa quem pode, se cuidem. Eu sei que é uma época, é um momento muito difícil para todos nós, mas eu acredito que há certas coisas que a gente precisa passar para mostrar que a humanidade ela não está no controle. A gente acredito que a gente precisava passar por isso, porque estando confinados, há N possibilidades de coisas que a gente pode refletir, que a gente pode se autoanalisar, que a gente pode se automodelar. Pode estar modificando, pode estar acrescentando, pode estar retirando, a gente pode estar pensando quanta coisa diferente que o mundo precisava e que agora está acontecendo, né? Pessoas olhando pelos idosos, coisas que antes muitos desprezavam, pessoas tendo mais preocupação com a comida na mesa do outro, coisa que antes era muito ignorada, porque a fome sempre existiu e ela nunca foi pouca. Não eram poucas as pessoas que passavam fome, nunca foi. É importante a gente valorizar esse contato com as pessoas que a gente ama. Agora, confinados, muitos não podem estar se vendo, se abraçando. E a gente valorizar as pessoas que já convivem com a gente, né? Que estão confinadas com a gente. É importante que a gente reveja muitas coisas, porque com certeza nós não vamos voltar para o mesmo mundo. Mas que a gente possa voltar para esse mundo diferente, tão diferente quanto. E que possa fazer dele um lugar melhor. A gente precisa disso. Eu acho que foi necessário um mal tão grande para que a gente se redescobrisse humanos, mas humanos capazes de solidariedade, amor, humanidade, né? E de meio a tanta crueldade, o mundo parecia que estava desandando muito. Então, vamos ver se agora tudo entra nos eixos. Lavem bem as mãos, álcool gel, evitem aglomerações. Se puder, fique em casa. Precisando conversar, bater um papo, qualquer coisa, é só me procurar pelos canais do Mais Um Dia ou a todos os nossos profissionais também que estão envolvidos no projeto, ou na minha página pessoal, né, Mel Mazzoni. Qualquer um de nós, nossa equipe, estamos disponíveis para ajudá-los, tirar dúvidas, quiser falar sobre algum assunto específico, pode mandar lá para a gente, críticas, estamos abertos a todas as possibilidades. Agradeço muito a todos vocês, até as próximas semanas, vamos resistir, vamos sobreviver e vamos lutar mais um dia. Beijo!